Amém. Ele é. Esse é o tema da mensagem hoje. Nós estamos começando hoje uma série no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses. E eu estava pensando como iniciar esta série de mensagens, falando a respeito de Jesus. Porque Colossenses tem talvez a descrição mais poderosa a respeito de quem é Jesus. Você ouviu aí nesta fala o tanto de atributos dados à pessoa de Cristo. Ele é, e nós poderíamos continuar, porque a Bíblia é cheia de falar a respeito deste Deus que se fez homem, deste Cristo que morreu para se tornar um Redentor. E o tema da nossa série de mensagens é andai nele. Andai nele. E andar em Cristo significa também segui-lo. Seguir a Cristo. Essa expressão seguir hoje se tornou muito comum nas redes sociais, né? Eu sigo fulano, eu sigo Beltrano, e eu dessigo também as pessoas, né? Porque hoje está muito fácil, né? Com um clique você segue alguém, com outro clique você deixa de seguir, né? E muitas vezes você segue pessoas que você nunca viu, como diz o ditado, né? Você nunca viu ao vivo e a cores. Você não conhece essas pessoas. Talvez alguém te indicou, talvez você assistiu alguma live, alguma coisa que chamou a atenção, e você está seguindo aquela pessoa. Mas esse seguir esta pessoa não implica num compromisso, numa intimidade, num relacionamento, no conhecimento desta pessoa. Quando Jesus ele fala e convida seus discípulos, Jesus também tinha suas redes sociais, e Jesus passava então ali por aqueles que o admiravam e ouviam as suas mensagens, e Jesus dizia: aperta o clique aí e me segue. Jesus convidou os discípulos: pega o meu Instagram aí, @JesusCristo de Nazaré, e me siga. Mas esse seguir não é só um clique. Esse seguir implica em deixar todas as coisas. O convite que Jesus faz a nós e fez lá atrás aos seus discípulos é: se alguém quer me seguir, tem uma condição aí. Já imaginou se as pessoas colocassem uma condição no Instagram para a gente seguir elas, né? Acho que eu acabei de ter essa ideia, acho que eu vou pôr no meu Instagram: se você quer me seguir, você precisa fazer um Pix, né? Faz um Pix de 100zão aí, eu libero a tua libero que você me siga, né? Uma condição para seguir. Jesus estabeleceu condições todas que nós temos condições de cumprir. Então não é um seguir tão fácil assim, né? E também não é aquele seguir e deixar de seguir com tanta facilidade. Mas nós não vamos falar do seguir hoje, nem no andar. Hoje eu quero falar na segunda parte desse tema, que é o nele. Quem é esta pessoa que está me chamando, me desafiando para seguir? Quem é este Jesus? Porque se eu vou seguir alguém, eu preciso conhecer essa pessoa, não é verdade? É importante, porque senão você pode entrar numa fria. E há muitas pessoas que dizem que seguem a Jesus, mas um Jesus diferente deste que a gente vê aqui na palavra de Deus. Um Jesus que às vezes não tem o poder e a força de ser o próprio Deus. Um Jesus que muitas vezes nem é o próprio Deus. Então é sobre ele que eu quero falar. E nós vamos ler o texto, e à medida que lemos a gente vai já expondo. E o texto para essa primeira mensagem está no capítulo 1, a partir do verso 13. Tá? Você pode ler ou acompanhar aí das telas. Porque aqui Paulo, ele vai falar em todos esses versículos a respeito da pessoa de Cristo. E ele vai exaltar a pessoa de Cristo.
E você pode contar aí quantas vezes ele fala: Ele é, Ele fez, nele, Ele e Ele. A mensagem do apóstolo Paulo tinha a ver com Jesus. Quando a gente se reúne para celebrar a Cristo, isso tem a ver com Jesus. Ele é o centro, como nós cantamos aqui. Ninguém pode tirar esta presença e a centralidade da pessoa de Cristo, do Evangelho e da igreja. A nossa vida precisa estar centrada na pessoa de Cristo. Quando a gente fala e confessa com a boca, Jesus é Senhor, eu estou dizendo, o centro da minha vida é Jesus Cristo. Ele é aquele que me controla, aquele que me guia. Jesus precisa assumir esta posição. E essa posição que ele já tem, ok? Eu vou contar para você uma coisa: se Jesus não for o centro da sua vida, ou não for o centro desta igreja, ele não vai deixar de ocupar essa posição que ele tem, porque a palavra de Deus me diz que ele é. E pelas minhas escolhas e pelas minhas atitudes, eu não posso tirar esta posição que Cristo tem. A minha vida vai ser diferente, com certeza. Mas eu não posso tirar Jesus desta posição que Ele assumiu. Mas eu preciso entender essa posição e eu preciso viver dessa forma. A minha vida precisa viver centrada em Cristo. Tem muito evangelho que se prega aí, que é um evangelho sem Cristo. É um evangelho que tira Jesus do centro. Aliás, no mundo hoje a gente vive conceitos aonde as vontades e os quereres humanos estão no centro. E não a pessoa de Cristo. E este convite que Jesus nos faz, este evangelho que Jesus me convida a viver, me pede para que ele seja o centro, para que eu permita que ele seja o centro da minha vida. Se eu aceitar, sou eu que vou ganhar na jogada. Se eu não aceitar, ele vai continuar sendo o centro de todas as coisas. Ele vai continuar sendo quem ele é. Então vamos lá, preparados? Olha como ele começa, já de cara ele diz: Ele nos libertou. Nos libertou do quê? Do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A primeira coisa que Paulo entende que Jesus é libertador. Jesus me libertou. Você tem essa consciência na sua vida? Que Ele te tirou do império das trevas, de uma vida sem sentido, de uma vida que estava sendo controlada pelo pecado e pelo inimigo, e Ele te trouxe, Ele te transportou. Eu sempre penso um guindaste assim, né? Levantando e içando aqui, e te transportando para o reino de amor dEle. Só aqui já teria um motivo para você louvar a Deus e engrandecer o resto da sua vida. Ele me libertou. Eu sou livre. Eu fui liberto por causa da cruz, por causa de Jesus Cristo, por causa daquela morte. E daí o texto continua dizendo: no qual, ou seja, nele, em Jesus, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui ele usa dois verbos. O primeiro deles é redimir, redenção. O que significa redenção? Redenção significa libertação, significa reabilitar, te colocar de novo de um lugar onde você foi arrancado. Nós fomos arrancados para viver na presença de Deus. Nós fomos arrancados de viver na presença de Deus. Nós fomos plantados na eternidade. Nós fomos plantados no coração de Deus. Nós fomos plantados como imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado destruiu toda essa história. E agora o que Jesus faz na redenção é me reabilitar. Jesus me salva.
É o ato de adquirir de novo uma coisa que se perdeu, de resgatar. Jesus veio me resgatar e te resgatar de alguém que te roubou dele. Nós somos roubados por causa do pecado, pela nossa própria permissão e escolha. E daí nós passamos a ter outro Senhor e outro dono. E Jesus veio me resgatar. E isso custou um preço. Porque eu estava debaixo de um governo que não era moleza. E não ia abrir mão da minha vida assim tão fácil. Você tem consciência disso? Que aquele que controlava a sua vida não ia abrir mão de você por qualquer coisa. Por isso que Jesus teve que morrer, que o sangue dele teve que ser derramado. Para se tornar o nosso libertador. Ele me libertou. Me libertou do império das trevas, me resgatou, me livrou, me salvou de uma situação de aflição, de perigo, de morte. Agora, outra palavra é remissão. A remissão significa o ato de alguém pagar pela culpa ou pela dívida do outro. Então não bastou simplesmente resgatar. Jesus veio aqui, eu vou resgatar as pessoas lá que estão no império das trevas. Satanás disse, não, tem preço isso aqui. Tem preço. E o preço é a própria vida de Jesus Cristo. E Ele se entregou para nos remir dos nossos pecados. E a libertação, ela se completa nisso. Na remissão, no preço que foi pago. A redenção só se realizou porque a remissão aconteceu. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz e pago com sua própria vida e derramado seu próprio sangue para nos remir dos nossos pecados, nós não estaríamos aqui e a história seria diferente. Mas Ele fez isso. Então Ele se tornou o nosso libertador. Verso 15, Paulo escreve algo tremendo, ele diz: este Jesus é a imagem do Deus invisível. Vamos ficar só aí. Jesus foi a imagem do Deus invisível. Aquele Deus que não se via, aquele Deus que controlava o mundo e o universo. Ele se manifesta de uma forma visível. Ele mostrou a sua cara. Ele mostrou quem Ele era. Ele desceu da sua glória para se tornar visível, para que ninguém mais o questionasse, para ter uma prova incontestável de que existe um Deus que a gente não via, mas agora se manifesta na pessoa do seu Filho. Vou ler dois textos, um que está lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 a 4. Olha que interessante esse texto. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou, por quem? Pelo Filho. Jesus parou de mandar recado pelos profetas. Agora Ele veio na pessoa do Filho, para falar, para se mostrar a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus. É o Deus invisível se tornando visível. João capítulo 14, Jesus estava conversando com os discípulos, e Filipe chegou e perguntou para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai, porque Jesus sempre falava do Pai. E olha que Jesus responde: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Uau! Quem vê a mim, vê o Pai. Se você olha para Jesus, você enxerga o próprio Deus. Paulo tinha experimentado isso. Muitas pessoas perguntam: onde é que está Deus? Eu quero ver Deus. Olha para a cruz. Olha para Jesus. Lê os evangelhos.
e saiba que Ele é a expressão, a imagem exata de Deus. É a imagem exata do ser de Deus. Daí ele continua no mesmo verso 15, o primogênito de toda a criação, lá em Colossenses. Primogênito de toda a criação, Jesus é o filho mais velho. Jesus é o filho mais velho, e ele continua no verso seguinte dizendo: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Entendeu? Jesus é o começo e é o fim de todas as coisas. Por quê? Porque ele é Deus. Porque Ele é Deus. Lá em João, a gente vai ouvir João lá no capítulo 1, falando que Jesus era o verbo. E verbo significa ação. Olha aí o texto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é esse verbo? O que é o verbo na nossa gramática portuguesa? O verbo é aquela palavra que denota uma ação. Então, Jesus é Deus em movimento. Jesus é aquele que age, e é o verbo, e essa pode ser traduzido também como palavra. E João também vai dizer, ele estava no princípio com Deus, ou seja, ele é eterno. E ele continua no verso 3 dizendo: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Estão entendendo quem é Jesus? Nele foram criadas todas as coisas. Lá no princípio, em Gênesis, quando Deus começa a falar sobre a criação, e a gente vê nos primeiros versos do primeiro capítulo de Gênesis, a terra num caos, numa desordem, e Deus fala: vamos colocar a ordem neste caos. Deus começa a fazer o quê? Deus começa a dar ordem com a sua palavra: haja luz. Esta palavra era o verbo. Este verbo era Jesus. Por meio de Jesus, Deus vai criando luz, trevas, firmamento, todo o universo, por meio da palavra que sai da boca de Deus. Verso 17, Paulo vai dizer: Ele é antes de todas as coisas. Pensa no antes de todas as coisas aí. Pensa, Wilson. Consegue pensar, Sil? No antes de todas as coisas? Antes de todas as coisas o quê? Todas as coisas que você vê. Universo, mundo, criação. Você consegue chegar lá? Mas a palavra de Deus, Paulo está dizendo: Ele é antes de todas as coisas. Existe alguma coisa que Deus não conheça? Existe alguma coisa que Jesus não tenha criado? Ele é antes. E aqui está falando sobre a eternidade. Jesus é eterno como Deus é eterno. Portanto, Ele não tem começo e não tem fim. Paulo segue dizendo assim, eu amo essa expressão aqui: nele, ou seja, em Jesus, tudo subsiste. O que isso significa? Subsistir significa existir sob. Isso fala de controle, isso fala de comando, isso fala de sustentação. A palavra de Deus está me dizendo que em Jesus todas as coisas são controladas e sustentadas neste mundo. Jesus está na sala de comando do universo. Pouco isso? Sabe aquela sala? Eu não gosto de ficção, nunca assisti Star Wars, mas quem gosta, né, já sabe que sala é essa, né? Aquela sala cheia de televisão, aquela coisa, aquele senso de estou comandando o universo. Esta sala lá no céu é um pouquinho mais power, né? E Jesus está lá, só no né? Porque nele tudo subsiste.
Eu subsisto nele, você subsiste nele. Este mundo subsiste nele. E as pessoas falam, por que esse mundo é tão mau? Aonde que está Deus nesse mundo? Imagina se Deus não estivesse nesse mundo. Imagina se esse mundo não subsistisse em Jesus. Você acha que ia existir ainda tudo isso aqui do jeito que está? Desculpa aí, gente. O mundo está como está, porque todas as coisas subsistem na pessoa de Jesus. O pecado tem tentado destruir, mas Ele reina soberanamente. Ele governa. Ele é aquele que sustenta e mantém todas as coisas. E Paulo continua ainda. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo. O que é a cabeça, gente? Para que serve a sua cabeça, Cris? Serve para alguma coisa? É o cérebro. Comanda tudo. É daqui que saem todos os impulsos neurais. Todos esses movimentos que eu estou fazendo, todas essas palavras que estão saindo da minha boca, todas as reações que vocês estão tendo aí, são fruto disso aqui, da cabeça. Ou seja, a cabeça é um órgão vital no corpo, é ou não é? É o mais importante? Se uma pessoa tiver morte cerebral, ela continua vivendo? Sim, o coração continua batendo, né? Mas daí, ela tem vida, de fato? A cabeça é vital ou não é? Não? Não é importante a cabeça? Gente, eu posso ter morte cerebral. Eu vou vegetar por 30 anos da minha vida. O coraçãozinho está lá batendo. É o coração que é o órgão vital? Não, porque não é vida. Porque não é vida. O coração, ele pode fazer esse corpo impulsionar. Mas se a minha cabeça não estiver mandando os comandos, eu sou uma planta deitada numa cama. E aqui Paulo está dizendo, ele é a cabeça, ele não é o coração da igreja. Ele é a cabeça da igreja, porque Paulo vai falar que a igreja é como um corpo. Jesus é a cabeça, ele é o órgão vital, é dele que vem todos os comandos. Ele é quem manda, é ele quem nos dá os impulsos neurais para nós realizarmos aquilo que ele quer nesse mundo. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o centro dos comandos. E daí ele continua, ele é o princípio. Tem uma ideia da origem de todas as coisas? Jesus estava lá. Jesus estava lá na origem de todas as coisas, de onde tudo começou. Mas pensa, o que é pensar em princípio para alguém que é eterno? Você pode pensar no princípio para alguém que é eterno? Não tem princípio. Mas diz que ele é o princípio, ele é o princípio do eterno. Porque ele existiu desde sempre. Desde antes de tudo que nós conhecemos existir, ele já existia. Primogênito de entre os mortos. E aqui ele está falando de uma nova criação. Porque essa expressão é usada no Apocalipse também. O primogênito é o primeiro filho que morreu e ressuscitou. Primogênito de entre os mortos. A Bíblia fala que a morte não pôde detê-lo. Ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar, e todos aqueles que creem nele irão morrer e ressuscitar um dia para a glória eterna do Pai. E é nisso que nós cremos. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E por isso ele é chamado de primogênito. O primeiro filho que passou pela morte, mas a morte não pôde detê-lo. E daí ele de novo fala aqui, para em todas as coisas ter a primazia. O que é primazia? Primazia é ocupar a posição mais importante. Pensa em todas essas posições que já foram citadas aqui. Jesus está em primeiro lugar. Jesus está em primeiro lugar em relação ao tempo. Jesus está em primeiro lugar em relação à honra, em relação à dignidade. Porque Ele é o próprio Deus. Jesus conquistou a vitória para ter a primazia, porque o que estava faltando
no currículo de Jesus era se tornar o nosso Redentor. Mas chegou o tempo em que o Pai enviou o Filho. E o Filho então acabou morrendo na cruz e cumprindo o plano redentivo de Deus. Aí encerraram as tarefas de Jesus Cristo. Ele cumpriu cabalmente, ele ocupou a primazia. Ele se assentou à direita do Pai. E ele está reinando soberanamente, como a Bíblia diz. Porque aprouve a Deus, verso 19, que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. Sabe o que é plenitude? Plenitude é estar cheio de algo, não caber mais, estar completo. Em Jesus reside o completo, o pleno de todas as coisas. Daí você me pergunta, a plenitude do quê? Plenitude do poder. Em Jesus reside a plenitude do poder sobre todas as coisas. Porque hoje ele tem um nome que está acima de todo nome. Hoje ele tem um poder e um governo que está acima de todo governo. Plenitude da glória. Jesus recebeu toda a glória do Pai. Ele se desvestiu da glória para se tornar homem, mas ao voltar para a presença do Pai, ele recebe a plenitude da glória. Jesus tem a plenitude da sabedoria. Jesus tem a plenitude do recurso, seja ele qual for. Ou seja, Jesus é uma fonte inesgotável e plena de todas as coisas. Se você andar em Jesus, vai te faltar alguma coisa, meu irmão? A convicção do povo, né? Se você andar em Jesus, naquele que reside toda a plenitude de todas as coisas, a plenitude de todo recurso financeiro, Cris, a plenitude de toda a vitória, a plenitude de toda a realização, a plenitude de todo propósito. Vai te faltar alguma coisa se você andar em Jesus? Não. Obviamente não. E daí eu encerro aqui no verso 20, quando ele diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus foi aquele que reconciliou todas as coisas. Jesus amarrou todas as pontas que estavam soltas. Tudo agora foi reconciliado nele. Ele assumiu o centro de todas as coisas. Ele é Senhor e Rei deste reino que ele estabeleceu sobre essa terra. Ele não é só Senhor da minha vida, ele é Senhor da história. Ele reconciliou todas as coisas na história. Então, quando você olha para o mundo hoje e fica se lamentando dos governantes que a gente tem, ou do rumo que o mundo está tomando, dá uma subidinha lá para aquela sala de comando do Star Wars de Jesus lá, que a tua preocupação vai mudar. Porque você sabe que aquele que tem o poder sobre todas as coisas, que tem a plenitude a respeito de todas as coisas, é aquele que reconcilia todas as coisas. Foi aquele que consertou a história que nós estragamos por causa do pecado. Inclusive a história da minha vida e da sua. Ele reconcilia todas as coisas, porque ele pagou o preço da justiça de Deus para ser o reconciliador. E aqui está o auge da missão de Jesus. Paulo começa falando que ele é o nosso libertador e termina dizendo que ele nos reconciliou com Cristo, com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele começa e termina falando dessa obra da redenção, que foi a maior de todas elas. Se Jesus Cristo teve o poder de pagar a nossa dívida, de cancelar o escrito de dívida que nós tínhamos com Ele e nos reconciliar com Deus, você acha que Ele vai ter problema de reconciliar outras coisas? Governos e rumo da história e decisões de nações e tudo mais? Obviamente que não. E daí eu termino perguntando para você o seguinte: este é o Jesus que você conhece? Este é o Jesus que você está seguindo?
Você está andando atrás deste Jesus aqui? Ou você está seguindo alguma imitação desse Jesus? Imitação barata, falsificada de Jesus Cristo. Porque tem muita, hein, gente? Cuidado. Tem gente que fala que Jesus é um espírito de luz. Isso é rebaixar a pessoa de Cristo? É ou não é, Kátia? Falar que Jesus é um espírito de luz, enquanto Ele reconcilia todas as coisas, enquanto Ele tem poder sobre todas as coisas, enquanto Ele criou todas as coisas, falar que Ele é um espírito de luz, falar que Ele é um espírito evoluído. Cuidado com as falsificações. Falar que Jesus é uma energia, falar que Jesus é um profeta, falar que Jesus é o Filho de Deus, mas sem entender o poder que Ele tem nas mãos hoje. E agora vai para os crentes, vai doer, hein, gente? Falar que o diabo fica retalhando a minha vida, falar que o diabo fica me oprimindo. Cadê seu Jesus? Qual é o Jesus que você crê? Que Jesus você está seguindo? Porque o Jesus que eu sigo, se eu estou bem pertinho dele, o diabo ó, vaza. E este Jesus me diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Obrigado, Maria. Este é o Jesus que eu creio. Por isso eu nem gosto de ficar dando ibope pro capeta. Tem crente que dá ibope pro capeta, né? Ai, é tanta provação, o diabo está me pegando, é tanta luta. Daí você vai lá, ora para Jesus. Esse Jesus é desse tamanhinho, teu Jesus, né? Ai, Jesus, cuida da minha vida, olha quanta aflição, quanta luta. E o diabo grandão, né, te oprimindo. Quem é o Jesus que você está seguindo? Que posição ele alcançou? E eu quero encerrar lendo a minha meditação de hoje pela manhã. Eu sigo esse livro aqui do Spurgeon. Ó amado de minha alma, como é bom poder dizer, sem nenhum se ou mas, que o Senhor Jesus é o amado de minha alma. Muitos só conseguem dizer que esperam amar Jesus. Eles acreditam que o amam, mas somente quem tiver uma experiência pobre e superficial se contentará em permanecer nesse ponto. Ninguém deve dar descanso a seu espírito até que tenha total certeza em tal questão de importância vital. Não devemos nos satisfazer com uma esperança superficial de que Jesus nos ama e com uma confiança vazia de que o amamos. Os antigos santos geralmente não falavam com mas, se, espero e acredito que, mas falavam positiva e claramente. Paulo disse: sei em quem tenho crido, porque eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó. Obtenha conhecimento positivo de seu amor por Jesus, e não se satisfaça até que possa falar de seu interesse por Ele como uma realidade, o que lhe será garantido ao receber o testemunho do Espírito Santo e seu selo em sua alma pela fé. O verdadeiro amor a Cristo é em todos os casos obra do Espírito Santo e deve ser por Ele executada no coração. Ele é a causa ativa desse amor. Porém, a razão lógica do porquê amamos Jesus está nele mesmo. Por que amamos Jesus? Porque Ele nos amou primeiro. Por que amamos Jesus? Porque Ele a si mesmo se deu por nós. Temos vida por meio de sua morte. Temos paz por meio de seu sangue. Ainda que fosse rico, por amor a nós tornou-se pobre. Por que amamos Jesus? Por causa da excelência da sua pessoa. Somos cheios de uma compreensão de sua beleza, admiração de seus encantos e consciência de sua perfeição infinita. Sua grandiosidade, bondade e amabilidade são um raio resplandecente,
combinadas entre si para encantar a alma, até que esteja tão arrebatada que exclame: sim, ele é totalmente desejável. Bendito é este amor, um amor que prende o coração com correntes mais brandas do que a seda, e ainda assim mais tenazes do que o diamante. Quando eu conheço este Jesus, não tem como eu não me apaixonar por Ele, e eu não viver para Ele, e eu não andar nele, e eu não devotar toda a minha vida para segui-lo.